Oi, oi, meus amores. Aguardar aqui um pouquinho vocês entrarem. Tem esse título aí, né? 20 minutos de manifestação. Então, afinal de contas, o que que é isso? Bom, primeiro, queria dizer que para mim está sendo um grande desafio começar, em alguns momentos, vir aqui falar com vocês, aqui na live, aqui também no que vai ser transmitido para o YouTube. Porque a minha ideia, enfim, é começar a trazer algumas pílulas para vocês de informação, de conhecimento, para que a gente possa avançar um pouquinho mais em alguns temas que são relevantes para o nosso processo, no caso de manifestação das nossas quânticas. Oi, Paulinha, me ajuda aí, Flor, porque esse momento é muito novo para mim. Eu tenho muita resistência em fazer transmissão, né? Eu sempre transmito dando alguma aula. Então, a ideia é, diariamente, durante um período que eu ainda vou definir qual é, fazer esse 20 minutinhos de manifestação, conversando aqui com vocês sobre algumas questões do conceito, da visão quântica. Então, antes eu queria, assim, deixar reforçado que em 2016 eu comecei a fazer uma formação com o Amit Goswami, que é um grande professor de física quântica, PhD. Aprendi muito com ele, fiz toda a formação de quântica e psicologia quântica, aonde os ensinamentos eles não ficaram adormecidos, mas durante um tempo eu deixei eles mais quietinhos, eu acho que dos últimos 5 anos, e agora, por vários motivos, que aos pouquinhos eu vou voltando aqui a compartilhar com vocês, eu tive essa ideia de voltar a compartilhar esse conteúdo, que é uma bênção, né? Então, é isso, né? Esse é o dia um desses 20 minutos de manifestação, e que eu já queria começar a trazer uma reflexão para vocês. E a reflexão é essa questão de que a dívida, ela não apareceu por acaso. E quando eu falo dívida, não é uma dívida apenas financeira, né? A dívida dos nossos relacionamentos, a dívida da nossa escassez, em relação à nossa autoconfiança, em relação a tudo aquilo que a gente gostaria, mas não é. Então, nada, é aquela história de que nada foi criado ontem. E muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade de entender essa questão da lei universal, achando que tudo é meio que místico. Só que não, porque o universo ele está 24 horas, cada dia, cocriando tudo. Então, tudo aquilo que a gente veio criando durante o processo de dias, de semanas, né, de meses, vai chegar no lugar que a gente ocupa hoje. Então, tanto a nossa vida financeira, vida amorosa, nossas doenças, elas acontecem de uma construção, e essa construção ela vem de anos, anos após anos, né? Dia após dia. Então, não tem nada de místico em relação a gente falar o que que é essa cocriação, porque a cocriação ela não acontece quando a gente quer, ela está acontecendo o tempo todo, e talvez essa seja o grande pulo do gato para a gente conseguir compreender melhor, é, esse movimento, né, ininterrupto que está acontecendo o tempo todo, do universo em comunicação com a gente, a partir de cada sentimento que a gente tem, a partir de cada ação, né? Seja tudo aquilo que a gente está multiplicando, tudo aquilo que a gente está doando, ou que a gente não está doando, tudo aquilo que a gente está gastando, tudo aquilo que a gente não está fazendo. Então, tudo isso é a lei da causa e do efeito. Então, é importante a gente se dar conta, num primeiro momento, antes de começar a falar de cocriação quântica, para um processo maior de prosperidade, que não tem interrupção, né? A colheita e o plantio, eles estão funcionando juntos o tempo todo. É tudo simultâneo. É ou não é, Paulinha? É ou não é, Ju? Então, e aí a única forma da gente cessar aquilo que não está sendo bom, não está trazendo um bom movimento para a nossa vida, sintomas que vêm se repetindo,
é a gente se dar conta da presença nossa na consciência do agora, né? Então, é importante a gente não deixar para trás a, a consciência. Oi, Bianca. Não, Branca. De que a gente tem um programa mental, isso é fato. E esse nosso programa mental tem uma resposta direta em tudo aquilo que a gente pensa. Então, por isso que é importante a gente começar a desconstruir esses padrões, que eu sei que não é fácil, né, gente? Não é fácil desconstruir um padrão. A gente precisa, antes de começar a desconstruir um padrão, para poder fazer essa cocriação que está acontecendo o tempo todo, 24 horas de forma ininterrupta, avaliando as nossas crenças. É daí que a gente começa, né? Revisitar a nossa história. Porque a nossa história de vida, ela vai ser um modelo de vida até então, pelo menos, né, daquilo que a gente está experienciando, seja bom ou ruim, tudo é cocriação, né? O manifesto da manifestação da consciência é ininterrupto para coisas boas e ruins. Então, de novo, não tem nada de místico nisso, né, gente? Mas aí o que são crenças assim? Revisitando aqui um pouquinho desses 20 minutos aí do que eu estou propondo com vocês de papo de manifestação, né? A gente pode pensar em relação às nossas crenças, que é o convite para vocês, né? Para vocês começarem a refletir também, que são ideias, né? São convicções. A princípio, que a gente aceita como uma verdade seja ela consciente ou não. Então, é isso que vai formando as nossas crenças, que é como se fossem, oi, John, que é como se fossem. Mais tarde a gente conversa sobre isso, hein, John? Que elas funcionam como se fossem lentes, né, pessoal? Lentes internas, daquelas que a gente percebe, que a gente vai interpretando a realidade. Então, isso tudo é um processo de cocriação constante por esse universo que é ininterrupto de troca, de assinatura, de comunicação com a gente, né? Então, se a gente vai olhar essas crenças conscientes, são aquelas que a gente tem consciência, né? Então, é, eu acredito, por exemplo, uma crença, eu acredito que o esforço traz resultado. Então, você está numa crença consciente de que o teu esforço vai trazer resultado. E que bom, né? Você acredita, você faz por onde, você tem o resultado. Mas, às vezes, aquilo é tão pesado, nisso que você acredita, que esse esforço ele é muito dolorido. Então, também se torna uma crença pesada. Uma inconsciente são aquelas mais profundas, né, gente? Que muitas vezes são aquelas que são absorvidas na nossa infância. Então a gente nem percebe, né? Não sou bom o suficiente. A gente se coloca naquele lugar, né? Então, sei lá, eu vou sempre ser rejeitado, rejeitada. São crenças que vão reagindo internamente, moldando comportamentos repetitivos nossos. Gente, isso é um filtro de realidade que a gente cria. Então, quando a gente fala de manifeste consciência, a gente está manifestando o tempo todo. O universo está o tempo todo, de novo, em comunicação com a gente. Quem está chegando agora, tanto aqui quanto aí, são 20 minutos de manifestação. A ideia é que diariamente, durante um período, eu traga aqui uma fala de 20 minutinhos, e a ideia é que seja mais ou menos esse horário, 1h30, porque sempre 2 horas da tarde eu tenho paciente, já já vou atender, para falar com vocês sobre esses temas, né, da consciência da manifestação, que não tem nada de místico, tem de evolução, de inteligência emocional, da gente saber lidar com aquilo e fazer por onde, para melhorar a nossa vida, né? Então, lembra assim, o universo ele vai estar sempre buscando confirmar aquilo que a gente, o universo não, desculpa, o universo também, né? Mas assim, o cérebro ele vai estar sempre buscando confirmar aquilo que a gente acredita. Então, isso é o que a gente chama de viés de confirmação, né? E isso tudo vai influenciar nas nossas escolhas. Então, o que que eu estou acreditando? É como o meu cérebro, a minha estrutura de sinapses, ela vai ocorrer. Tem toda uma orquestra, né? John é médico, sabe disso. Tem toda uma orquestra hormonal que acontece em cada sentimento e emoção que a gente tem.
A gente não precisa nem estudar a neurociência das emoções para validar isso, né? A gente está muito triste, a gente tem uma alta de cortisol, né, por exemplo. Então, tem toda uma orquestra acontecendo de acordo com aquilo que a gente pensa, sente, emana. Isso é uma cocriação diária, né, gente? Então, todas aquelas nossas decisões do dia a dia, todas aquelas oportunidades que a gente vai enxergando, todos os nossos desafios, eles estão sempre sendo influenciados pelas nossas crenças básicas, né? É, sei lá, um exemplo, uma pessoa que acredita que dinheiro é sujo, isso é algo que a gente tem que falar, né? Tem muitas pessoas que acreditam que o dinheiro é sujo. Ah, o problema da humanidade é o dinheiro. Essa pessoa, ela, em algum nível, ela vai ter algum problema financeiro, não necessariamente o que vai faltar na conta, mas como que aquilo entra na sua conta e o quanto sai, né? Aquela crença de que, nossa, é incrível, parece que toda hora que eu recebo um valor, que eu consigo chegar num fluxo de capacidade, né? Alguma coisa acontece e aquele dinheiro se esvai. Existe alguma crença relacionada aí ao dinheiro. O dinheiro, ele é uma bênção, o dinheiro é quase que uma entidade espiritual. A questão é como que a gente lida com ele, como que a gente respeita ele. E o dinheiro faz a gente beneficiar os seres, né? Se eu usar o dinheiro só para um movimento egóico, eu posso ter algum fluxo interrompido, mas o ponto é que a questão também, nesse caso aí, até falando mais especificamente da prosperidade relacionada à grana, mas o assunto aqui não é só em relação a isso, né? É em relação a toda a nossa manifestação, não é um. Gente, desculpa, mas não é um anjinho que está dizendo: ah, você é boa pessoa, você recebe o dinheiro, e você é má pessoa, você não recebe. Depende desse conjunto de crenças, de um posicionamento de como que a pessoa se movimente com aquele fluxo, com aquele dinheiro. E ela pode não ser uma pessoa boa e ter muita grana, né? E uma pessoa que é muito zen, low profile e maravilhosa não conseguir fazer uma boa relação com o dinheiro. Então, assim, dinheiro é sujo? Dinheiro é o problema? Ou é a maneira como eu lido com isso? Como que eu estou me boicotando a partir dessas oportunidades inconscientes, entendem? Se a gente cresce acreditando talvez que a gente é inteligente, que a gente pode tudo, a gente pode ter uma tendência a arriscar um pouco mais para conseguir mais resultados positivos, né? Se eu cresço, né, ouvindo que a minha cabeça é na lua, que eu nunca vou conseguir conquistar nada, eu realmente tenho uma tendência a não conseguir conquistar. Ou quando eu consigo conquistar, ser a muito custo, ser muito dolorido, né? Doloroso. Então, gente, existem todos esses movimentos antes de entender o que é uma manifestação. Agora começou o barulho da obra aqui, eu não sei se está atrapalhando vocês. E vocês podem fazer perguntas, tá? Por favor. Eu ainda tenho alguns minutinhos antes de entrar aqui com a minha paciente. Então, assim, é importante a gente olhar para quais são as nossas crenças antes de entender a potência da manifestação. Porque a partir das nossas crenças limitantes, a gente está cocriando. Então, eu olho primeiro para essas nossas crenças limitantes, né? Ou seja, tudo aquilo que está se repetindo. O que se repete? Existem exercícios para a gente poder colocar o indivíduo a identificar quais são aqueles padrões de pensamento que estão se repetindo o tempo todo ao longo da sua história, que vai levar a atitudes específicas, a posturas específicas que vão ser guiadas pelas crenças. Uma das grandes leis universais é que nós somos guiados pelas nossas crenças. Então, a gente revisita primeiro elas, porque elas estão cocriando essa realidade que a gente está vivendo, que é ininterrupta, 24 horas por dia, e interdependente com a realidade que a gente está vivendo. Então, não tem nada de místico, gente. Tem de inteligência emocional.
tá? Então, assim, primeiro ponto, assim, para fechar, quando a gente começa a identificar e quando a gente começa a transformar, através dessa identificação inicial que seja, essas crenças que nos limitam, esse é o primeiro passo que a gente tem para começar a expandir a consciência para fazer um movimento diferente dessa manifestação quântica e próspera, que eu não estou falando só em relação à grana, estou falando uma prosperidade de você realmente estar no seu melhor, na sua melhor potência, né? Não chegar num teto, você perceber que você tem avanço, né? Então, assim, em cada pedacinho desse universo, né, que isso possa ficar registrado para vocês, em cada pedacinho do universo, gente, em cada onda de energia, a gente tem ondas de potenciais infinitos. Isso é a lei. Então, absolutamente todo desejo, em todo desejo, vai existir sempre um mecanismo na nossa realização. Então, o desejo, eu sei que pode parecer profundo no primeiro momento realizar isso, mas o nosso desejo, ele é a plena expressão de uma capacidade. O desejo da autodestruição é uma plena expressão da capacidade da minha autodestruição. Então, a intenção, né, e o desejo, ele tem um campo de potencialidade pura, né? Daquele poder de organização que é infinito. E tudo, gente, tudo no universo se organiza. O universo ele funciona através de um sistema que ele é autorregulável. A gente não tem como fugir disso. Tudo no universo vai sempre levar a gente para uma ordem. Então, se a gente observar as plantas, né? O desenho das plantas é perfeitamente alinhado. Se a gente olha para a nossa digital, gente, tem uma ordem na nossa digital. As sementes dos frutos, corta um kiwi, como que você olha ali tudo milimetricamente alinhado, a folha de uma árvore, né? Que é quase como se tivesse uma digital dentro da quântica também. Oi, Margarete. A foto Kirlan mede, né, o campo áurico milimetricamente organizado das plantas. Então, no universo, tudo é organizado. Isso é o sistema. Isso é a lei. E isso não é místico. O quântico, oi, querida, é real, a gente vive ele o tempo todo. Então, o universo ele carrega um sistema, acreditando nele ou não. Sempre tudo vai funcionar de acordo com a lei desse universo, para quem é bom ou para quem é ruim. Então, tem uma lei por trás de tudo, né? E de tudo que a gente pode acessar, porque a gente está acessando o tempo todo na nossa cocriação. Até porque a gente vive a inseparatividade. Está tudo interdependente o tempo todo, né? Então, o universo ele organiza tudo, gente. Ele leva sempre tudo para uma ordem, quer a gente queira ou não. E essa ordem é para tudo entrar em um fluxo de forma organizada. Se é um avatar que criou isso, se são os duendes, né? Seja o que for a tua crença, não importa. O fato é que é assim que acontece, né? A chamada sincronicidade, né? E aí, para sair um pouquinho dessa questão que para alguns ainda pode parecer um pouco místico, que não tem nada de místico, é um estudo científico, quântico. Jung, né, gente? O grande Jung, o psicoterapeuta, o que ele entendeu na ocorrência das coincidências significativas em consultório? Que existem eventos que não têm uma relação direta, mas que tem sempre uma causa e efeito aparente acontecendo, né? Então, tudo tem uma ligação pelo sentido e pelo significado para quem está vivendo aquela experiência, né? O que eu estou querendo dizer com isso é que, para Jung, o que ele percebeu? Que a sincronicidade é quando acontecimentos externos, sem explicação, só que a gente sabe pelo estudo da consciência quântica, da manifestação da consciência quântica, que
não é sem ligação, é porque tem uma lei universal, essa lei do universo assim funciona, sempre vai se alinhar com experiências internas nossas. E quais são as nossas experiências internas? São os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sonhos. Tudo isso vai ganhando um sentido muito profundo e que vai explicando uma uma consequência dos acontecimentos, né? Então, o Jung, ele desenvolveu essa ideia, oi, Regina, de sincronicidade, oi, Lulu. Ele desenvolveu essa ideia de sincronicidade ao perceber que, às vezes, eventos se conectam não por uma causa direta, né? Mas por um sentido simbólico. Ele desenvolveu esse conceito da sincronicidade com Pauli, né, o físico Wolfgang Pauli. Então, ele começou a fazer um estudo relacionado à física quântica e os mistérios da psique, né? E o que eu acho muito legal quando a gente vai vendo, né, a história também da psique humana é que Jung ele contava sobre um paciente, essa é bem famosa, né, que ele teve um sonho bem marcante em que ele ganhava um besouro dourado. E ele contando aquilo em consultório, e naquele momento um besouro, né, um escaravelho dourado, bateu na janela do consultório. E para Jung, ele entendeu que esse evento ele tinha um grande significado simbólico para aquele paciente, que estava representando, de acordo com a história, com a narrativa daquele paciente, uma abertura para mudanças profundas na vida dele, né? Então, não havia uma ligação, vamos dizer assim, causal, né, entre o sonho e o inseto ali na janela, mas havia uma conexão de significado. Então, pode não existir, e de fato não existe, uma relação de causa e efeito claro, gente, mas sempre tem uma ligação que, pela visão da psicoterapia, é simbólico, é significativo, e pela visão do estudo da consciência quântica, é a lei universal. Então, a lei universal, ela está o tempo todo sendo orquestrada pelo universo. Então, esses eventos, né, sincrônicos, eles vão reforçando a dimensão simbólica da nossa vida. E eles estão o tempo todo falando para a gente que tem uma conexão entre o mundo interno, a nossa psique, que vem com as nossas crenças, né? Tudo aquilo que a gente aprendeu e desaprendeu sobre nós mesmos, e o mundo externo. Essa é a realidade que a gente cocria o tempo todo. Então, a gente pode cocriar diferente, né? É isso. Falei pra caramba, tentei falar em 20 minutos, eu acho que eu consegui cravadinho em 20 minutos, eu tenho paciente agora. Mas a minha ideia, gente, é eu vir aqui todo dia, nessa hora de almoço, ainda vou definir a hora certinha. Eu estou nomeando de 20 minutos de manifestação, depois, se alguém tiver alguma ideia, pode sugerir. Eu tinha pensado em alguns nomes, manifestação ao meio-dia, pausa quântica, almoço com o universo, mas estou começando hoje aqui com 20 minutos de manifestação, para a gente ir conversando sobre essa consciência da manifestação, trazendo mais conteúdo para vocês, tá, gente? E é isso. Eu amanhã, sexta-feira, estou viajando, estou indo encontrar a minha mãezinha, que vai para São Lourenço. Minha mãe mora em Varginha, sul de Minas. Minha mãe está com Alzheimer, então o motorista e a enfermeira da minha mãe vão levar a minha mãe até São Lourenço. Eu encontro com a minha mãe em São Lourenço, que é um pouco mais próximo aqui do Rio, 4 horas e pouco. Fico lá com ela, e no domingo, o motorista e a enfermeira levam a minha mãe de volta para Varginha, porque Rio e Varginha são mais de 8 horas. E aí eu volto para o Rio. Então, eu pretendo amanhã dar continuidade nesse papo com vocês. E também no sábado, no domingo, mas eu vou ver o que é possível.
tá? Mas hoje me deu essa super motivação. Eu falei, bom, se eu quero co-criar alguma coisa, que é trazer mais conteúdo e informação para vocês, até porque está chegando aí o workshop Manifeste Consciência, depois vocês dão uma olhadinha no feed, que vão ser 3 dias online à noite, bem legal. Então, assim, eu estou muito animada, estou muito empolgada. Eu falei, vai ser hoje, sabe? É hoje que eu já vou começar. Se eu não conseguir dar essa sequência, né, nesses próximos dias, em algum deles aí, desses próximos, eu volto aqui nesse horário, tá, gente? Compartilhem para a gente poder trazer mais consciência para as pessoas e tirar o indivíduo desse lugar achando que a cocriação é blá, 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 é caô. Depende de como que você entende o que é a manifestação, tá bom? Beijo, gente. Vou lá que a minha paciente já já vai entrar aqui na sala do Zoom, tá? Obrigada, meus amores.